Boa noite. Agradeço ao professor Lourenço, a professora Madalena, a todos os professores pelo convite. Sinto-me honrada. E eu pensei muitas coisas para conversar com vocês. E então eu decidi falar um pouco. Vou tentar também estar com... Tá aí, né? Eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, mas mesclando com a experiência e deixando algo para vocês também, que posso chamar de filhos, meus alunos, né? E é interessante, eu queria começar falando com você assim, o que você pensa de missão? Qual a sua visão de missões? Normalmente, se você for conversar com as pessoas por aí, o paradigma que predomina quando se fala de missões, imediatamente vão dizer para você o quê? Missões é aquele dia que a gente vai orar pelos missionários. Missões é aquele dia que nós vamos recolher o dinheiro, a oferta para mandar para o missionário. Missões é aquele lugar que as pessoas vão distante. Missões, você vai ter várias palavras, várias definições. O que é missão, o que é missões, não é? E quando eu fui para a África, quando eu fui para lá como missionária, fiquei lá 17 anos. Foi interessante, o paradigma que me enviou para lá, eu também tinha ideias assim, bom, eu aqui na África, eu vim aqui para fazer isso, havia algumas expectativas, o que é ser missionário aqui, o que eu vou fazer? E ao chegar lá, porque me convidaram, eu fui como enfermeira para trabalhar um período e acabei ficando 17 anos lá. Mas ao chegar lá, gente, você diante de uma realidade, um país marxista-leninista, eu não podia declarar minha fé em público. O país em guerra, o conflito armado, e com o recrudescimento da guerra, aqui vocês vejam nessa foto, há um momento que eu fui me esconder num orfanato, o pessoal das Nações Unidas, nós tivemos vários períodos com militares da ONU, brasileiros estiveram lá, outros países, e pessoas que me ajudaram muito também. Era interessante porque eu aproveitava a minha fragilidade de mulher e muitos diziam assim, você é maluca aqui nesse país em guerra, sozinha? E eu falava para eles assim, né? Olha, vocês têm que ir lá na igreja para a gente orar por vocês e tal. Então era muito comum, a igreja está cheia de militares e pessoas para ir buscar proteção, vem aqui. E era interessante que com o recrudescimento dos combates, a guerra aumentando, a situação, a cidade bem destruída, a guerra no começo no interior, mas a guerra foi chegando nas cidades. No começo é só disputa territorial, poder, aquela guerra explicar é muito complicado, entre etnias, uma guerra que durou muitos anos em Angola. Começou em 61, teve 2 guerras, até 75, para tirar o português. Com a independência começou outra guerra pelo poder entre os movimentos nacionais. E essa guerra só terminou em 2002. Então assolou o país, destruiu o país. E é interessante, o paradigma que me enviou, eu pensava assim, bom, missionária, eu vim aqui para... Então, missionária é aquela pessoa que vai lá, eu vou distribuir folheto, eu vou fazer... Vou fazer alívio na praça, se fosse uma aula mesmo aqui, mas eu poderia perguntar coisas para vocês, eu sei que ia sair muita coisa aqui, não é? Mas o tempo não nos permite. Eu tenho que abrir igreja, eu tenho que implantar igreja aqui. Então eu tinha muitos programas, muitos planos, muitas ideias, missões, programas, metas, ideias. E foi esse paradigma que me enviou. Só que com essa situação militar recrudescendo, eu vi assim, desafios novos para mim, que fizeram a gente parar e rever nossa missiologia, nossa eclesiologia. O que é ser missionário? Qual é a missão da igreja? De repente eu comecei a entrar em crise. Eu falei assim, eu não posso pregar, eu não posso abrir igreja, eu não posso. O que eu estou fazendo aqui? E era essa a minha pergunta, essa crise, não é? Novas perguntas que eu não tinha resposta. Mas de repente, e é isso que eu queria te falar,
Sabe, nós vivemos numa cidade que não tem diferença entre viver lá na África no meio da guerra. Você tem muitas guerras aqui no dia a dia, sim ou não, não é? Temos. Eu tenho dito assim, eu acho um grande desafio você ser missionário na Europa. Para mim acho que mais difícil do que você ser missionário num país muçulmano. Você tem que estar hiper preparado para enfrentar ali o secularismo e outros desafios, não é? Então, o que é ser igreja aqui? O que é ser missionário aqui? O que é estar em missão? Então, meus queridos alunos, sabe, com o sofrimento, levando cacetada na cabeça que eu aprendi. E eu falei, Deus, ajuda-me aqui. O que é ser missionário, o que é fazer missão? Foi sofrendo. E foi assim que minha compreensão ficou mais abrangente, de entender assim que missão não era só aquele dia especial para a gente orar. Igreja, vamos fazer o cartaz, vamos declamar todos juntos, vamos falar, versículo-chave, etc. Mas eu comecei a ver que missão realmente era tudo o que Deus queria fazer onde eu estava. Missão era a ação de Deus no país que eu estava. E missão é o que Deus quer fazer aqui em São Paulo através de você. Missão é o que Deus quer fazer ali no teu bairro, na tua empresa. A coisa começou a ficar mais abrangente. E a coisa começou a apertar, não é? E comecei a ver então que a crise se tornou, me deu oportunidades maravilhosas. Foi interessante que tinha momentos, muitas vezes, gente, a igreja chegou a ficar fechada há um ano. Imagina você, o que eu vou fazer sem igreja? Eu visitei um missionário na China, que ele falou, não, senhor, eu preciso ir embora, aqui não tem igreja, eu não aguento. Eu falei, fofo, você sabia? Você quer pregar na praça lá na China, não é? Então, comecei a ver assim, que desafios, que situação, quanta coisa eu poderia fazer, apesar de toda aquela situação ali. E foi interessante assim, a igreja fechada, mas muitas coisas podemos fazer. Então, aprendi esse conceito de missio Dei, ali sofrendo. Deus está em missão, e eu me rendo e me submeto, Senhor, faz o que o Senhor quiser, amém, gente? E olha, íamos em campos de refugiados, íamos em campos onde estavam os militares aquartelados, íamos nos hospitais, nos quartéis. Então, missão de repente é assim, Deus te jogando em situações e você perguntando, Deus, o que é ser cristão aqui? A turma fala assim, não, você não quer ser missionário. Ser missionário é ser um cristão em outra cultura, é ser um servo de Deus num outro país. E olha, ali a gente, por exemplo, aqui é um auditório, esse aqui é um auditório de centenas de pessoas, de militares, que se reuniram para nos ouvir. E eu aproveitei e falaram, olha aqui pessoal, eu punha medo neles, daqui a alguns anos a maioria aqui vai estar morto, vai morrer muita gente, porque o SIDA, que é o AIDS, né? O SIDA está matando. Aí a galera tudo assim, aí eu aproveitava, mas eu tenho uma notícia para você nesse dia. Em 5 minutos a gente estava ali pregando o evangelho para eles também. Então, muitas situações, oportunidades nas escolas, as escolas foram abertas, a crise, o medo, as pessoas, e lógico, eu não ficava lá dentro da igreja, que eu vou fazer só orando. E os meus alunos às vezes perguntam, professora, como que eu vou abrir um projeto? Você esteja atento ao que Deus quer fazer, esteja sensível. Deus vai te jogando nas situações e esteja pronto para dizer, Deus, eu estou dentro, não é? E então, foi assim que comecei a focar a minha ação no preparando agentes de transformação. Eu fui para lá, nunca imaginei que nós íamos abrir um seminário. Comecei estudando a Bíblia e falava, mas eu tenho um programa que eu tenho que implantar no meu bairro, eu tenho esse projeto. Eu tinha tantos projetos. Comecei a estudar a Bíblia informalmente com um grupo na igreja. Quem quer estudar a Bíblia? E eu pensava, eu vim do Brasil, não estou fazendo nada. E sabe o que eu fazia? O que
no meu paradigma não era missão, eu era enfermeira. Trabalhei 5 anos no hospital, o governo comunista me contratou e olha, gente, durante 5 anos os comunistas me sustentaram, pagavam para eu pregar o evangelho. Deus pode fazer isso com você, loucuras, não é? E eu não tinha sustento no começo. Então de manhã eu trabalhava no hospital, à tarde eu ajudava na igreja. E aquele grupinho que eu estudava a Bíblia começou a crescer e virou um seminário. Hoje está lá, Seminário Teológico Batista do Amo, que já mandou alunos para cá também para complementar seus estudos. O professor Itamir já foi lá comigo, né? Já fomos 3 vezes, né, professor? 3 vezes já fomos lá. E vamos esse ano novamente. Os alunos estão convidados, né? Na nossa matéria nós vamos abrir, mas a escola toda está convidada, aquele que sentir no seu coração e conseguir, né? Aquele negocinho que a gente sabe. Você está convidado para ir a Angola esse ano em julho com a gente. Amém, igreja? Amém. E foi assim, então, que vocês viram essa foto aí do seminário, era uma fábrica abandonada. Às vezes, na missão você não tem que ficar, mas quanto custa, como é que é? A missão, Deus age no contexto da missão, umas loucuras. E eu me lembro que nesse momento a junta entrou na minha vida. A junta entrou na minha vida depois de 5 anos. E pastor Timichak foi: pastor, vamos comprar essa fábrica. Você é louca, da usina. Era podre aquilo, tudo abandonado. Levamos 8 meses para tirar o lixo dali. E aí, foi: pastor, vamos comprar. Olha, ele foi a Brasília naqueles dias. E uma pessoa rica lá em Brasília chegou para ele e falou: pastor, isso aqui é uma oferta, eu quero que o senhor leve para aquela missionária lá da Angola. E dentro do envelope, sabe quanto tinha? Porque esse aqui era um português que estava para ir embora, porque muita gente fugia. E eu falei: o senhor quer vender para mim? Ele falou assim: e quanto? Eu falei: olha, eu dou 3 mil para o senhor, 3 mil dólares. Ele: não, estás maluca, pá, 3 mil. Aí português, né? Eu falei: pegar ou largar, o senhor está fugindo mesmo, então. E foi assim que compramos, sabe como? Pastor Rodrigo, louco e tal. Aí essa pessoa que deu a oferta, quando o pastor Timichak foi olhar o envelope, sabe quanto tinha dentro? 3 mil dólares. E Deus faz assim, gente, paga à vista e em dólar, estava em dólar já o negócio. E aqui então um grupo de alunos da biblioteca, às vezes tinha um professor que ia me visitar lá, chegava com 2 livrinhos lá, a pessoa ficava envergonhada, porque a Vida Nova, não sei se você sabe, enquanto o Dr. Ched esteve lá, quem sabe a Vida Nova vai continuar agora, mas enquanto o Ched esteve lá, tudo que publicava o Dr. Ched mandava 5 volumes, 4 volumes para nós. A biblioteca hoje está com mais de 11 mil volumes. A atual Dean vai falar aqui, a Rosângela vai falar aqui, né, Flávia, dia 1º, aqui na faculdade, que está trabalhando lá atualmente. Deus, enfim, tem feito maravilhas ali. E assim foi que fomos implantando projetos de desenvolvimento, né, que gerou renda, empregos. Então, quem quer ser missionário? Não posso fazer isso, não posso. Então, a dificuldade me fez rever o paradigma, não é? E quando voltei ao Brasil, a gente volta com 1000 ideias, sonhos. A junta me trouxe de volta. O pastor mandou voltar para começar aqui esse projeto radical. Então esse projeto enviava jovens para diversos lugares do mundo. Já foram enviados mais de 400 jovens para diferentes países. Acredito na juventude. Amém, igreja? Amém. Jovem, se alguém não acredita em você, não desiste. Ninguém acreditou em mim também, viu, gente? Tá bem que não deu grande coisa, mas acredite, não é? E confia no Senhor, viu? E mandamos jovens para diferentes lugares do mundo. Mas o que a gente viu? Como eu falei aqui, eram desafios novos, mas métodos antigos e repetidos. De repente eu me vejo no Brasil, mas trabalhando com um paradigma, que o nosso paradigma missiológico era também por preservar a organização, era manutenção de organização, não tinha essa visão de Deus agindo no mundo. O John Stott fala assim que missão é o serviço amoroso que Deus manda seus filhos fazerem no mundo. Olha quanta coisa Deus quer fazer no Brasil, gente. Quanta coisa Deus quer fazer e pode fazer se você for sal e luz. Mas só que eu vi o seguinte,
gente, de repente, essas inquietações, essas angústias minhas, eu vi que não era só metodologia. Eu achava assim, são metodologias, são estratégias, mas eu vi que a questão não era só operacional, não é? Então o problema estava em todo o paradigma missiológico. E o que aconteceu? E aí foi quando eu comecei a sistematizar toda essa experiência e vi assim, não é? É uma tese que tenho defendido, né? Que nos nossos encontros com o outro, nossas abordagens, esse trabalho fala especificamente de abordagens. Nas nossas abordagens, não é? Nós temos tanta ânsia de cumprir programas. Você tem tanta ânsia de fazer, de cumprir aquelas metas. Eu tenho que levar tantas almas, eu tenho que implantar a igreja, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que abrir aquele trabalho. Nós temos tanta ânsia para cumprir essas metas que nós invisibilizamos o outro. A gente não consegue ver o outro, não é? E a gente não consegue reconhecer o outro como sujeito. Então, o que tenho defendido é assim, o nosso paradigma que predomina, gente, o paradigma missiológico nosso, não é? Evangélico de missão que predomina, continua reproduzindo essa lógica colonialista eurocêntrica de dominação, que reforça essa negação da identidade do outro. Eu nego a identidade do outro, por quê? Eu estou preocupado de implantar o meu programa. Eu não estou nem se você chama Zé, Maria, Roberto, Joaquina, se você tem o que comer, se você está sofrendo. Eu não olho o outro, eu olho o que ele representa para mim. O outro é só um combustível para mim. Muitas vezes, infelizmente, nós temos que rever nossas motivações, não é? Então, a constatação das nossas abordagens, sabe? E era interessante, gente. Eu quero que você reflita comigo nessa noite, não é? Porque gente, eu estou falando de pessoas sinceras, boas motivações que eu quero dizer assim, sinceras motivações, não é? Por que essas pessoas, mas tão preocupadas com a vida espiritual das pessoas, com todos os aspectos da vida do ser humano, elas continuam reproduzindo essa prática missionária, caracterizada como os superiores que sabem e podem resolver os problemas do outro. Então esse é o grande ponto que quero deixar para você. Por que essa nossa preocupação, não é? Nós achamos que nós temos a solução, mas nossa abordagem missionária sempre pensa assim, nós somos os superiores, que sabemos resolver o problema do outro e sabemos o que é melhor para o outro. Por isso tenho chamado, é uma abordagem colonialista. E como sedimentou esse paradigma, não é, ao longo dos séculos? Esse paradigma que ainda predomina em todas as práticas missionárias. E aí, há várias coisas, nós não teríamos tempo aqui, não é? Mas há o trabalho aí, quem quiser tem disponível. E como foi sedimentando essas ideias? E isso já começou desde o dualismo, influenciando o pensamento cristão. Não é? Nós temos depois a institucionalização do cristianismo. No século IV, aquilo trouxe um comodismo. Nós somos posição. Constantino, e agora nos deixou, né? Senhores da situação. Depois a gente vê o monasticismo, aquele isolamento. Não, eu não me contamino, eu não me misturo, né? Que a princípio o monasticismo foi para não se contaminar com aquela igreja medieval, mas depois isso trouxe algumas consequências. Se bem que o monasticismo é muito positivo, gente. Eu tenho falado, o monasticismo é um movimento missionário importante, porque ajudou a preservar documentos da igreja, não é? Então ele tem sua importância. A belicosidade das cruzadas, vamos lá, vamos fazer, não é? O retoque da Inquisição, há vários eventos históricos que ajudam a sedimentar, a configurar esse paradigma, não é? O fortalecimento do clericalismo. E a gente vê o seguinte, gente, que essa concepção hierárquica aqui pouco reconhece o sacerdócio de todo cristão, porque a gente fala assim, o sacerdócio universal, todo cristão, porque não sei o quê. Mas na prática, como tem sido? Nós reproduzimos, nós mantemos uma tradição e sem querer você vai reproduzindo essa tradição de
que vocacionado é só o pastor. Sim ou não? Se você for conversar com o pessoal das igrejas, a maioria pensa assim: só o pastor e o missionário são vocacionados. Claro, o ministro de educação, de música também, não é? Então, isso foi um forte componente, não é? No fortalecimento desse paradigma dominante de missão, que prioriza o cumprimento de programas e não uma evangelização relacional. Então, o que estou falando aqui muito desse paradigma que estou querendo esclarecer é de ser um paradigma relacional. Eu entender que Deus está trabalhando no mundo e eu sou parte. Eu quero participar, quero fazer parte, eu participo e eu posso dizer: Deus, conta comigo, o que o Senhor quer fazer no mundo, eu estou à disposição. Amém, gente? Você tem coragem de dizer isso para Deus? Eu tenho desafiado os jovens, eu falo assim: gente, esse é o grande X da questão. Nós fazemos muitos congressos, cantamos, dia de missões, dia não sei do que, mas na hora da gente se entregar, a gente fica assim: não, mas quanto eu vou ganhar? Aqui mesmo, se a gente for ver, qual é o sonho de consumo de muitos seminaristas? É PIB, não é, gente? Muita gente fala assim: não, um dia eu vou ser pastor da PIB, né? Não necessariamente da de São Paulo. É uma brincadeira que a gente faz, mas às vezes tem algumas verdades por aí, não é? Qual o nosso sonho, não é? E o que aconteceu então? O conceito bíblico, não é, de vocação ficou diluído nisso tudo aí, nessa concepção hierárquica, tudo isso. Então a tradição defende que estar em missão é uma tarefa para os vocacionados, não é? E nesse caso só o pastor ou o missionário são agentes legítimos da missão. Mas não é isso, gente, não é? Todos somos vocacionados. Acho que vocês ouviram falar de um evento que a Junta de Missões Mundiais fez, que chamava-se Sim, todos somos vocacionados, não é? E o que a gente quis dizer com isso? Não estamos banalizando a missão. Ah, todo mundo é missionário? Alguém disse assim: ah, vamos fechar os seminários. Fecha os seminários. A irmãzinha falou que todos são missionários. Não, não é isso que estamos dizendo. Estamos dizendo: todos são vocacionados, ou seja, todo cristão recebe de Deus uma missão. Amém, gente? Amém. Todo cristão tem uma missão. Nem todos vão ser missionários, nem todos vão ser pastores, mas todos somos vocacionados, não é? O David Bosch é um livro que recomendo a todo aluno. Você querendo se aprofundar em missão ou não, tem que constar na biblioteca de todos os estudiosos de teologia, porque o Bosch faz um estudo dos paradigmas no decorrer da história do cristianismo, e ele vai mostrando como a igreja entendia o seu tempo, como a igreja se compreendia e o que era ser igreja em cada período. Ele faz uma análise desses paradigmas muito interessante, e ele fala assim que missão designava as atividades pelas quais o sistema eclesiástico ocidental se propagava para o resto do mundo, não é? O empreendimento missionário moderno em sua íntegra, o Bosch fala, né, está tão contaminado por sua origem no colonialismo ocidental e sua associação com ele, e ele diz assim: temos que achar uma nova configuração, uma nova imagem, não é? Sabe, gente, até a reforma, nós temos que entender que até a reforma era uma só igreja. Até a reforma foi. O cristianismo está num só caminho. Com a reforma, no meu trabalho, eu pego a bifurcação, tem um lado catolicismo, eu vou no lado dos reformadores. E aí depois o movimento do pietismo, o movimento puritano na Europa, porque é esse movimento que vai para os Estados Unidos. E esse movimento que vai para os Estados Unidos, e é ali que vai se formatar essa matriz missiológica que nós temos. Por que pensamos assim? Não é? É interessante, quem puder se aprofundar e ler, não é? Essa crença do destino manifesto. Os Estados Unidos cria, e hoje, e até hoje, alguns ainda creem que eles são a nação eleita e escolhida para cuidar do mundo, escolhida para salvar o mundo. É o Israel de hoje, não é? O povo ungido e eleito por Deus, não é? Escolhidos, especiais, não é? E por que eles criam isso? Essa crença
Isso é interessante, todo aluno de teologia tem que saber isso, o que é o destino manifesto, não é? Então essa crença, de onde surgiu, não é? Então eles sentiam essa responsabilidade de multiplicar esse projeto civilizador, que o ideal puritano de implantação do reino de Deus fosse realidade. Ou seja, vamos implantar uma sociedade puritana, uma sociedade ideal assim em outros lugares. Era essa a concepção e que fortaleceu muito o movimento missionário, não é? Então, gente, revendo as nossas motivações, como nós vamos atuar numa lógica, fugir, escapar dessa lógica? Como fazer, não é? E conseguimos respeitar o outro com a sua história, respeitar o outro com o seu saber, respeitar o outro com todo o seu contexto. Eu não estou dizendo aqui, gente, eu não estou falando de pluralismo, eu não estou falando de diversidade, eu estou falando de respeitar o outro, sabe? Eu estou dizendo porque eu fiz esse pecado, eu também errei, eu cheguei achando assim, eu me sinto missionário e tenho complexo de Messias, gente. A gente chega, eu vou resolver os problemas aqui, é verdade. E eu falo tanto para os meus alunos, gente, foge disso. Chegue com humildade, chega ouvindo, ouça, não é? Mas parece às vezes que o missionário, enfim. Então, uma das coisas que eu coloco nós podemos escapar dessa lógica colonialista, ver o mundo na perspectiva do outro, não é? Aprender com a história, buscando respostas na Bíblia, não é? Então aqui eu tenho uma tabela, depois se vocês quiserem, eu posso... Ai, passou correndo. Saiu da minha ordem aqui, mas está bom. São dois pensamentos aqui, não é? Então vejam, um exemplo aqui. Essa aqui é uma missiologia gerencial. Missiologia gerencial, um conceito defendido pelo Samuel Escobar. Ele que trabalha esse conceito. Essa missiologia é muito preocupada com metas, resultados, quantas aulas, quantos batismos. É importante, né, gente? É importante, relatório, etc. Mas essa obsessão, esse paradigma tem desdobramentos que invisibilizam o outro. Porque aí você fica preso a isso, né? E aí, aqui a gente fala da missiologia da periferia, que o próprio Samuel Escobar desenvolve, né? Então, há uma diferença. A missiologia é uma pasta da eclesiologia. Sabe, uma das coisas que tenho falado aqui na casa dos meus alunos, pare de pensar só a partir dessa visão eclesiocêntrica. Não deixe a missão aprisionada só nessa visão, mas a missioneia é algo muito maior, não é? Então a missiologia não é uma pasta da eclesiologia, mas ver a missiologia a partir da missioneia, não é? Olha as diferenças aqui. Ganhar almas, trabalhar, visita o mundo deles, deixa eu ver um aqui. Olha que meta, cumprir programas, vidas que impactam pelo amor, né? Relacionamento verticalizado, diálogo, né? Missão para eles, olha que são os pecadores. Mas nós conversarmos, eu tenho dito assim, que a maior mensagem é a tua vida, é a minha vida, como eu vivo, o meu estilo de vida. Amém, gente? Amém. Então, olha aqui, por exemplo, paternalismo, projetos para ajudar o pobre. Eu conheço muita gente que se diz, eu sou da missão integral e tal, mas tem essa visão, vou subir o morro para ajudar os pobres, vamos fazer um projeto. A visão é ajudar pobre, não é? Mas a nossa visão tem que ser parcerias em projetos de construção coletiva, não é? Enfim, vejam aqui uma grande diferença. Decisões da matriz decidem juntos o que é melhor para todos. Então, missiologia, o paradigma não é nós pensarmos assim, a decisão na matriz, o Brasil, ou a igreja, que igreja que você é? Não, a igreja batista do Jardim tal vai fazer um programa na favela ou na comunidade. Quer dizer, nós decidimos tudo lá. Nós decidimos, não é? Então, aqui está a outra. Aqui é uma tabela que também não dá tempo de nós vermos. Depois eu posso disponibilizar um material, deixo aí com a professora Madalena, né? Onde coloquei por períodos, né? E aqui uma proposta, que vejam que nesse período de cristandade aqui, bem parecido
facilitar aqui pré-cristandade, onde ainda é transmitir o amor de Deus, a motivação, o amor de Deus, mas a partir daqui você vê motivação, domínio, reproduzir cultura, salvação de almas, né? Eu só estou preocupado com a alma dela, vai para o céu, né? Eu não estou nem aí com você, estou nem aí. Agora, a gente propõe assim, a motivação será a glória de Deus, amém, gente? Amém. A glória de Deus, né? E ser um método relacional, participar na Missio Dei, a loja. Mas, partindo para o nosso fim, então, gente, é preciso recuperarmos esse ideal do projeto inicial de Deus, não é? Um texto do professor Lourenço, que eu tinha lido, e concordo muito, eu tenho falado muito isso nas minhas mensagens com meus alunos. Nossa teologia, geralmente as teologias são pós-queda. Nós não paramos para ver o que Deus pensou, o que Deus queria antes, não é? E tenho falado para muitos, eu acho que você se entregar e dizer, Deus, o que o Senhor tem para mim é você voltar ao jardim. Deus, o que o Senhor tinha para mim, não é? O teu propósito para mim, disposição para reavaliar projetos silenciadores, não é? Descer do camarote, tirar a luva, decidir escutar, não é? Às vezes ainda, sabe, meus alunos, eu quero fazer um pedido para vocês, se tiverem. Como é que a Madalena falou hoje? Qual é o professor que dizia, olha para mim? Não, o pastor, né, de Perdiz, que diz assim, olha aqui, alunos, presta atenção, olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para vocês, alunos. Presta atenção no que a velha vai dizer. Olha para mim. Você está entrando aqui, por que você veio para essa casa? Às vezes a gente chega aqui com tantos sonhos. E aí, com o passar do tempo, as influências, tanta coisa, e infelizmente dentro das escolas vem as maiores crises. E sabe, porque eu acho assim, nós devemos ver, temos que realmente ser acadêmicos, temos que questionar, mas nunca abandone a palavra de Deus, não é? A sua vida devocional, sua busca com Deus, não é? E às vezes a gente fica muito, não, porque desce do camarote, né? Rejeitar a prática missionária bancária, parar de decidir o que é bom para o outro, né? Então nós temos coragem para rever motivações, gente. É preciso então entender a Missio Dei, pensar além da lógica eclesiocêntrica, sabe, entender assim, missão. Falo tanto para os meus alunos, missão no singular é a missão de Deus. Deus está agindo hoje, amém, gente? Amém. Deus age agora. Deus está trabalhando. Missões são ações nossas. Missões são ações da igreja para trabalhar com Deus na sua missão, não é? Então, fugir dessa obsessão gerencial, estar atento aos sinais dos tempos e conquistar o direito de ser ouvido. Isso é a grande coisa, gente. Às vezes você fica tão preocupado, métodos. Conquiste o direito de ser ouvido. Sabe, você fez missão quando o povo que está à tua volta vai dizer assim, por que você faz isso por mim? Quem é você? Por quê? A galera à tua volta está perguntando isso? Lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, na família. Por que você é assim? Conquistar o direito de ser ouvido. Então, gente, o compromisso de parceria com o que Deus está fazendo no mundo é uma coisa que nós podemos fazer. Então estamos aqui na casa, estamos aqui nos preparando, estamos aqui um tempo, mas você pode fazer esse compromisso. Deus, eu quero participar, não é, do que o Senhor está fazendo. Essa lógica eclesiocêntrica, gente, reduz, não é, o objetivo primordial da missão em ações dos cristãos para propagar o cristianismo, desviando o foco do protagonismo de Deus. Nós reduzimos e achamos assim, que missão é só essas ações para propagar o cristianismo, e nós desviamos o foco do protagonismo dele. Então, gente, a missão da igreja na terra, um dos documentos de Lausanne, esse aqui, o CCC, é compromisso da cidade do carro, né? Eu pus em português aí, mas é Cape Town, compromisso de Cape Town. E no compromisso de Cape Town, há um trecho que fala isso. Com os meus alunos a gente estuda um pouco o compromisso de Lausanne, não é? Então a missão da igreja na terra é servir a missão de Deus. Igreja,
não é? Igreja, a missão da igreja é servir a missão de Deus. E a missão, não é, da educação teológica, nós, educação teológica, é fortalecer e acompanhar a missão da igreja. Olha a responsa, gente, não é? A igreja, a educação teológica, a missão dele. A educação teológica tem que estar fortalecendo, acompanhando essa missão da igreja. E a igreja ter uma missão que serve a missão dele, e não o contrário, não é? Muitas igrejas acham que missões é o trabalho dela, não é? A missão da igreja é servir a missão de Deus. E é interessante, falando um pouco de educação teológica, né? É que não dá tempo de... Mas a educação teológica vai preparar lideranças, prepara mesmo, pessoas para servirmos em diferentes segmentos dentro da igreja, não só na igreja, né? A escola está preparando, mas capacita o povo de Deus para a tarefa missional de ser profetas e sacerdotes para o mundo. Essa é a grande missão da educação teológica, gente. Aproveite esse tempo aqui. Deus te capacitando, aproveite esse período, uma capacitação também, iluminar, educar o olhar para Deus, o que é ser profeta, o que é ser sacerdote neste mundo, não é? Um dos textos que depois vocês podem ver com calma, que eu separei aqui de Miqueias, quando o Senhor fala para eles assim: então eu disse, ouçam vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Aos profetas que fazem meu povo desviar-se, o Senhor dá uma palavra dura, porque o povo estava desviando, o povo não estava fora do propósito de Deus por culpa da liderança. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, seus profetas adivinham em troca de prata, e vai por aí. Por exemplo, em Malaquias, capítulo 2, 7, verso 7, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho, e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Deus responsabiliza a liderança ali. É interessante, se você ver Jeremias 38, há um momento quando Jeremias vai falar com Zedequias, e Jeremias fala para ele assim: olha aqui, Zedequias, a Babilônia virá, todo mundo vai sofrer, o povo vai ficar em sofrimento, mas Deus vai responsabilizar você. Há uma versão que diz assim: por tua culpa, Jeremias, culpa sua. Se você ler Oséias, Amós, vários dos profetas, o Senhor fala assim: por culpa de você, sacerdote, profeta, etc. Irmãos, grande responsabilidade, não é? A palavra de Deus coloca essa responsa em nossas mãos, o dever de ensinar, o dever de orientar, e principalmente a sua vida. Amém, gente? Amém. Isso que é lindo, gente, a tua vida. Sabe, eu volto ao início, então quando eu cheguei lá toda preocupada, ai, que programa que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? E Deus falou: viva, viva, seja minha filha aqui, no meio de uma guerra, uma mulher. Eu era lixo do lixo, porque eu era solteira, sem filho, sem marido, numa cultura que super valoriza isso, né? 5 anos eu ouvi assim: você entrou pelos fundos, enfim, na clandestinidade, mas Deus honrou ali, sabe? A nossa vida, não é? A nossa vida, nós representamos o Deus vivo. Veja esse texto de Pedro, vamos ler juntos? Mas vocês são os escolhidos de Deus para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Amém, amém, gente? Vocês, né, são escolhidos de Deus para alta vocação. A Bíblia, Pedro na Bíblia Mensagem, não é? Para a alta vocação do trabalho sacerdotal. Há um texto lindo do Christopher Wright, aquele livro Missão do Povo de Deus, e há um capítulo que ele
fala assim: nós somos sacerdotes, somos representantes de Deus nesse mundo. Nós precisamos resgatar essa tarefa missional. É uma tarefa missional sermos representantes de Deus no mundo, sermos sacerdotes. Então, gente, o tempo não me permite, né? E porque a palavra de Deus diz: não havendo profecia, o povo se corrompe, não é? A gente está jogando a culpa só no partido X, no governo não sei o quê, mas eu preciso ser sal e luz. Gente, ó, é interessante as cidades, aqui não vou citar para depois não ficar brincadeirinha, cidades onde o evangelho cresceu, mas aumentou a criminalidade, aumentou a corrupção. O que está acontecendo, não é? Então, o Christopher Wright, em um certo momento do seu livro, ele fala assim: quando nós falamos de missão do povo de Deus, qual a minha missão? Por que eu estou aqui? Ele fala que quando nós perguntamos qual a minha missão, a nossa pergunta deveria ser então: qual o propósito da existência daqueles que se chamam filhos de Deus, não é? Para que você está aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu brinco muito com os jovens, falo muito sobre isso, né? O que você está fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Nenhum de nós está passando por passar. Nenhum de nós, eu sei, você está numa idade das efervescências, eu preciso fazer mais um curso, de onde virá meu sustento? Eu tenho alunos aqui que vão casar, e a gente fica preocupado com eles, quer a bênção desses alunos, né? Então, eu sei, temos as expectativas, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, como vai ser? E olha, gente, busque o Senhor, e quando Deus te der a confirmação, eu falo: não, cai na piscina que Deus vai cuidar de você. Eu fui para lá com a cara e a coragem, com passagem só de ida. Se eu for contar para você o que eu passei lá, mas quando eu voltei, eu vou dormir aonde? Sabe a minha oração no avião? Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou no avião? Minha mãe morreu, família, enfim, e eu não tinha nem para onde eu ir. Sabe o que olha a minha oração atrevida, gente. Eu falei assim: Senhor, eu não tenho nenhuma cama no Brasil. E olha, hoje eu tenho um apartamento no meu nome. Deus cuidou de mim, né? Foi uma experiência linda, né? Deus vai cuidar de você. Você não tem, eu preciso fazer outro curso para sustentar, porque a igreja, sabe, eu era noiva e meu noivo falou assim: Ana, vamos ficar no Brasil, ganhar dinheiro, depois nós vamos. Mas Deus tinha falado no meu coração. Eu sei que isso é subjetivo, como Deus falou, mas um dia eu te conto, quem quiser ouvir, eu conto mesmo. Separado, Deus deu a certeza para mim: vai, não é? E você pode ficar ali: não, mas como que eu vou viver? Como? Não olhei o bolso, falei, obedeci, fui. Deus cuidou de mim, Deus vai cuidar de você. Palavra de velho: Deus vai cuidar de você.